Fala galera rica, beleza? Deixa eu começar esse vídeo já te perguntando uma coisa. Você é feliz no seu trabalho? Você faz realmente o que você gosta, tem paixão? Ou você trabalha apenas porque precisa do dinheiro? Precisa da grana para pagar suas contas e para sobreviver? Se você tivesse uma opção, até aonde você iria para ganhar mais dinheiro e ser mais feliz? Você faria algo que diante de outras pessoas seria de certa forma humilhante? Você trabalharia em algo que poderiam considerar um subemprego? Pois é, galera. Nesse vídeo eu vou te revelar e mostrar que viver na situação que você está hoje é apenas decisão sua. Eu vou mostrar através do meu exemplo os passos que eu dei para trás para em pouco tempo dar muitos para frente. A grande motivação que me tirou do emprego de status que eu tinha, mas que não era nem um pouco feliz, para um subemprego que me deu mais dinheiro logo no primeiro mês. Eu quero te provar que você não precisa ficar preso num emprego que você não seja feliz só por causa do dinheiro que ele te dá. Muitas vezes é esse emprego que está te impedindo de realmente crescer muito, mas você não está tendo tempo para pensar, para ser criativo, porque o seu trabalho ocupa toda a sua mente. Você não imagina o que um tempo com a mente livre, mas livre mesmo, apenas com seus pensamentos, é capaz de fazer por você. É o momento que começa a aparecer ideias, é quando o seu lado criativo começa a trabalhar. Mas você não quer pensar em fazer outra coisa porque você está na zona de conforto. O pouquinho que você ganha já é suficiente para sobreviver e você começa a achar que vai ficar assim para sempre e que a riqueza não vai chegar para você. Está com medo de sair dessa zona de conforto, mas é na zona de conforto que mora o perigo para você ser pobre para sempre. Eu quero te deixar incomodado com o que eu vou te falar, mas tem muita gente em subempregos ganhando bem mais que você. E eu vou te provar através do meu exemplo mesmo. Em alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa de informática, onde eu fazia testes de software. Eu consegui esse emprego através de um técnico e uma faculdade que eu fiz na área. Mas sabe qual que era o problema? Eu nunca senti paixão por isso. Isso parece familiar para você? Eu comecei nessa área porque na época era onde eu podia encontrar mais estágios, mais emprego. E o salário era bacana, então parecia uma boa opção. Mas quando você faz algo que não é sua paixão, uma hora as coisas começam a te incomodar. E me incomodou muito. Nessa época eu descobri minha paixão. Na verdade, desde criança, como já falei em alguns vídeos anteriores, eu já sabia lidar com o dinheiro. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo fala como funciona a mente dos ricos e como os ricos pensam sobre dinheiro. Observe bem que eu estou falando pensamento de rico. Porque na boa, galera, você pode estar quebrado, sem dinheiro nenhum, por alguma dificuldade que você está passando no momento. Coisas ruins podem acontecer e vão acontecer. Não dá para evitar todas. Mas a questão aqui é que aprendizado você vai tirar disso. Se você tiver uma cabeça de rico, logo você vai se levantar e conquistar coisas muito maiores. Então voltando, minha paixão sempre foi dinheiro, mas não ter o dinheiro pelo dinheiro, e sim pelo que o dinheiro poderia me proporcionar. Sempre eu sonhei com a independência financeira, não ter que trabalhar a vida inteira para ter uma aposentadoria do governo. Até porque a gente não pode nem afirmar com certeza quantas mudanças dessas regras ainda terão. A gente nem sabe se o governo vai conseguir bancar isso e por quanto tempo. Por isso que a gente tem que fazer a nossa própria reserva, o nosso próprio pé de meia. E nesse canal eu te ensino isso. Então não perca tempo, galera, e já aperta o botão de se inscrever, porque tem muitos vídeos ensinando sobre dinheiro. E se você quer ser rico, você precisa conhecer muito sobre dinheiro. E eu quero te ajudar a ter sempre novas ideias para ganhar mais dinheiro. Mas para isso eu preciso que você acompanhe os vídeos que eu posto toda semana aqui. Fechou? Mas voltando, como eu estava dizendo, no trabalho que eu estava, em determinado momento começou a ficar insuportável. Eu comecei a me sentir um peixe fora d'água. Os assuntos não batiam mais. Eu estava com a cabeça em outro lugar. E foi por algo simples que aconteceu na época. Eu desde criança já guardava dinheiro. Eu não tinha mesada. Mas eu trabalhava em pequenas tarefas domésticas em troca de dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu juntava e colocava na poupança. Os anos foram se passando e nesse período que eu estava trabalhando nessa empresa de informática, eu estava procurando algo que pudesse ter uma rentabilidade maior que na própria poupança. Porque eu tinha percebido que fazendo uns pequenos cálculos, o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então se eu quisesse enriquecer, precisaria saber quais os melhores investimentos e onde investir. E olha que a poupança estava rendendo muito mais do que hoje em dia, em torno de 0,7% ao mês. Mas fazendo algumas contas, eu percebi que eu estava perdendo muito dinheiro, deixando dinheiro na poupança. Aí eu comecei a pesquisar o que estava rendendo mais, mas também que tivesse segurança. E me deparei com a previdência privada. Na época ela estava rendendo por volta de 1%. Quando eu joguei essa porcentagem ao longo de 30 anos, mais ou menos o tempo que eu julguei apto para me aposentar,
eu percebi uma diferença absurda. Eu vou mostrar o cálculo que eu fiz aqui para vocês verem. Começando do zero, sem ter grana nenhuma, eu fiz 3 simulações, guardando dinheiro em casa, guardando na poupança e guardando na previdência. R$100 por mês ao longo de 30 anos, guardando em casa, ou seja, taxa de juros zero, a gente ia juntar 36 mil. R$100 por mês ao longo de 30 anos, guardando na poupança, ou seja, com a taxa de juros de 0,7% na época, a gente vai ter R$161.713,76. R$100 por mês ao longo de 30 anos, guardando na previdência, ou seja, com a taxa de juros de 1% na época, a gente teria acumulado R$349.496,41. Quando eu vi isso, eu não tive dúvida que eu estava perdendo tempo, que eu precisava mudar o quanto antes para um investimento que me pagasse mais juros. Quando eu percebi o poder que tinha 0,3% ao longo desses 30 anos, por causa dos juros compostos, uma diferença de quase R$188 mil. Eu pensei, e se eu conseguir uma rentabilidade um pouquinho mais de 1%? Aí eu comecei a questionar que investimentos são possíveis para chegar nessa rentabilidade. Foi aí que eu caí em renda variável, mais propriamente dito em ações, bolsa de valores. Galera, quando eu comecei a ver a rentabilidade de algumas ações ao longo de 5 anos, eu surtei. Cara, meus olhos brilhavam com o que eu estava vendo, parecia bom demais para ser verdade. Eu estava falando de algo na proporção de 500 a 1000% nos últimos 5 anos. Isso era muito mais do que 1% ao mês. Nessa hora meu mundo mudou, meu foco mudou. Eu via gráfico dia e noite, vi o quanto uma ação de uma empresa podia se valorizar. Era isso que eu estava buscando minha vida toda, oportunidade de fazer meu dinheiro crescer. Eu falei tudo isso só para contextualizar o que estava acontecendo em paralelo no momento que eu estava trabalhando naquela empresa de informática. Era isso que eu queria trabalhar com investimento. Eu não se encaixava mais naquela empresa. Mas galera, não é fácil sair da zona de conforto. Eu comecei a voltar amargurado para casa, eu ficava mal mesmo. Não era mais o ambiente que eu queria estar. Nasceu uma vontade muito forte de trabalhar num banco. Eu queria estar nesse ambiente, onde as pessoas lidavam com dinheiro, com investimentos. Eu não aguentei muito tempo e pedi para sair. E saí sem nada. Eu não tinha propósito de emprego, eu não tinha nada. Mas eu tinha um sonho, que é o que me impulsionava. Eu vou fazer uma pausa só para te falar uma coisa. Nunca se arrependa de seguir seus sonhos, porque no mínimo o que vai te acontecer será um grande aprendizado que te trará um conhecimento que talvez você nunca teria oportunidade de adquirir em outro contexto. Logo que eu saí dessa empresa, eu tive a ideia de viver dos meus investimentos, comprando e vendendo ação na bolsa, fazendo trades. Mas olha que momento perfeito que eu escolhi para entrar. Uns poucos meses antes da crise de 2008 nos Estados Unidos, a crise do subprime. Eu tive um pequeno prazer de entrar quase no topo do gráfico, antes de simplesmente ele derreter e eu perder quase tudo que eu tinha aplicado. Minha carteira de investimento desvalorizou quase 70%. Ou seja, o meu plano A de ganhar dinheiro inicialmente tinha ido por água abaixo. E meu plano B não estava dando certo. Eu queria entrar no banco. Eu tinha cadastrado meu currículo em vários bancos e nada. E os meses foram se passando e o dinheiro foi acabando. Eu já tinha me conformado que não iriam me chamar porque eu não tinha experiência. E não me chamaram mesmo, até eu ter experiência. Mas Marcelo, ficou um pouco confuso. Você não disse que não te chamaram até ter experiência? E como você teve experiência antes de te chamarem? Pois é. É aí que eu queria chegar. É aqui que vai começar minha jornada pelo subemprego. Coisas que você talvez não teria coragem de fazer tendo uma formação, uma faculdade. Ou você teria? Pois é, só que foi a partir daí que as coisas realmente começaram a acontecer. E eu quero compartilhar tudo com vocês, para que no final eu revele onde eu fui parar e fazer você refletir os caminhos que eu trilhei e que talvez você tenha que trilhar para que seus sonhos sejam realizados. Provavelmente não vai ser o mesmo caminho que o meu, mas com certeza irão ser caminhos que te levarão a lugares muito mais altos do que você está hoje. Nossa, bonito isso, viu? Vamos lá, você já deve estar bem curiosa onde que eu fui parar com tudo isso. Calma que eu já estou chegando lá. Na verdade, eu vou deixar para te contar no próximo vídeo, porque esse daqui já está ficando grande demais e eu preciso te contar com detalhes que ninguém tem desculpa para não ganhar dinheiro. Você só precisa de um pouco de coragem na sua cara para as coisas funcionarem. E eu quero te ensinar como isso é possível para você também fazer. Então, se você quer saber até onde uma pessoa pode ir para mudar de vida, já se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários. Pô, Marcelo, conta logo o resto dessa história. Galera, o recado que eu quero dar para vocês que chegaram até aqui é esse. Não se conforme de estar num lugar que não te deixa feliz. Simplesmente porque você está preso ao dinheiro. Existe um mundo de possibilidades fora de onde você está. Você só precisa abrir um pouco os seus olhos para novas oportunidades que estão mais perto do que você imagina. Então não deixe de acompanhar os vídeos que eu posto toda semana. Com certeza vai te trazer novas ideias, fazer você ganhar mais dinheiro e ser um pouco mais rico todo dia. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau!